A importância da linguagem não verbal, tá? Dentro de uma comunicação, colocando aqui para vocês em ordem de importância, nós temos o quê? O que é dito, tá? Que é o conteúdo em si, que é o menos importante, apesar de estar com o número 1. Como é dito, tá? Que é a entonação, aquelas questões verbais, aquelas questões que a gente colocou nas aulas anteriores aqui do módulo de comunicação. E, em terceiro lugar, e mais importante, está a linguagem não verbal. Não tem nada a ver com o que foi falado, a importância do que as pessoas prestam atenção e absorvem, certo? Existem aí, mais uma vez agora puxando já o primeiro exemplo, leigo, mito e banal, usam muito por aí uma porcentagem. Tá? Dizem que essa primeira parte aqui da linguagem, do conteúdo em si, o que é dito e como é dito, é só 7% e 93% é linguagem verbal. Aí é só você pensar um pouquinho, tá? Como é que chegaram nessa porcentagem aí? Não é embasamento científico isso daí, tá? Então, sim, pode ser usado por questões didáticas para ajudar? Até pode. Mas eu vou falar aqui coisas que são embasadas cientificamente, que funcionam na prática. É o mais importante, sim, muito mais importante que as outras duas coisas, mas não existe essa porcentagem aí na prática, na realidade, com estudos científicos grandes e bem embasados de escolas boas aqui não, tá? E mais uma vez também lembrando que a gente baseia em escolas boas, escolas de negócios internacionais, Wharton, Pensilvânia, Harvard e várias outras por aí, certo? E mesmo que você não acredite nisso, tá? Você acha que não faz sentido, você não acha que você não vê isso, tá? Acredite, isso é do cérebro humano, isso já é comprovado cientificamente. Nós somos, inconscientemente, do cérebro humano inato, preparados para observar sinais não verbais. Tá? Isso vem da nossa era primitiva, desde a selva. A gente precisava entender sinais não verbais para saber se a gente estava sendo ameaçado ou não. Isso ficou na memória do cérebro, isso é instintivo nosso. E mesmo que você ache que você não dá importância para isso, você dá. E mesmo que você não dê, a outra pessoa está dando. E você precisa saber como se portar para se defender e usar isso de uma forma correta. Outra grande importância da linguagem corporal é que com ela você consegue demonstrar poder e sentir poder também, certo? Então, através da linguagem verbal, você consegue tomar mais risco, e isso é importante no meio dos negócios, e a outra parte também que você estiver conversando consegue também tomar maiores riscos confiando em você, porque você tem uma linguagem verbal de poder e confiança. Por exemplo, se você estiver captando investimento para algum negócio, seu ou não, tentando vender alguma coisa, essa pessoa vai conseguir ser mais adepta ao risco com uma linguagem corporal boa sua. E por que isso acontece? Com você principalmente, porque através de uma linguagem corporal hoje é comprovado cientificamente que você tem alteração de níveis sanguíneos hormonais, certo? Principalmente dois, a testosterona e o cortisol. A testosterona é o hormônio do poder, é o hormônio que aumenta a sua resistência, é o hormônio que aumenta a sua capacidade cognitiva, certo? De interpretar as coisas, e é um hormônio que aumenta inclusive o seu ganho de massa muscular, pra você ter ideia do poder que é esse hormônio. E o cortisol é o hormônio do estresse, tá? Ele é importante para certas situações de estresse, de fuga, etc. Mas em excesso e o tempo inteiro é o contrário, ele vai te limitar. O hormônio do cortisol diminui a sua imunidade, então você fica mais doente, mais enfraquecido. Ele atrapalha a sua memória de longo prazo, certo? Então você não consegue gravar as coisas que foram faladas numa conversa, em alguma coisa nesse sentido, tá? Então ele te atrapalha em diversos sentidos e através de uma linguagem corporal boa já é comprovado que o nível de cortisol abaixa e o nível de testosterona aumenta. E aqui a gente coloca, para finalizar essa parte inicial da importância da linguagem corporal, na linguagem não verbal, diversas situações de estresse e de alta pressão nos negócios, que é o foco principal do Antifrágil, em que vai ser muito útil para você. A gente coloca aqui uma lista, são inúmeras, negociações, falando em público, todo mundo tem que saber falar, vendendo, captando investimento, enfim, são inúmeras as situações que isso aqui vai ser muito útil. Vai ser útil sempre em toda e qualquer situação, mas principalmente nas situações de alta pressão, que são as situações mais importantes dentro do mundo dos negócios. Então, começando agora a parte técnica e teórica da aula de verdade, teoria baseada na prática, por isso que você vai entender que dessa aula a gente colocou a câmera um pouquinho mais longe, tá? Fiquei aqui em pé, mas com a cadeira do lado, um pouco afastado, o cenário está meio bagunçado, mas porque vai ser importante eu mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai ensinar aqui.
Tá? Então, primeira coisa, uma postura de poder, uma postura de confiança. Tá? Como é que é essa postura? Existem inúmeras técnicas, tá? Mas basicamente entenda a essência. É uma postura expansiva. É uma pessoa que mostra que ela está conquistando, dominando o território, ela ocupa espaço. Não é aquela postura encolhida. Tá? A gente coloca aqui algumas imagens, perceba que tem pé na mesa, braço aberto, braço na cintura, mas com mão aberta, não é aquela mãozinha na cintura de desdém, né? Tem mão em cima da mesa assim, a gente vai explicar um pouquinho melhor onde que se usa cada postura dessa. É óbvio que você não vai colocar o pé em cima da mesa no meio de uma reunião, né? O braço sempre aberto é uma postura expansiva, certo? Perceba a diferença aqui dessa imagem anterior, com a postura expansiva, para essas imagens agora, que são posturas que não demonstram poder e não demonstram confiança. Durante as aulas aqui você vai entender melhor com as técnicas específicas o que de errado que cada uma das pessoas estão fazendo e o que de certo que aquelas outras estavam fazendo. Mas só de olhar a imagem, você percebe na imagem anterior que são pessoas que demonstram confiança e poder, tá? Que passam esse sentimento para você, e essas aqui são pessoas que só de bater o olho você sabe que não está demonstrando confiança nem poder. E agora que eu cito um exemplo que eu já citei em uma aula anterior, mas vale relembrar, é que na década de 60, a eleição norte-americana foi numa época que estava tendo a implantação da televisão nos Estados Unidos, então metade dos Estados Unidos, mais ou menos, assistiu o discurso político na televisão, certo? Então foi possível ver a linguagem corporal dos dois candidatos, além da linguagem verbal, certo? E a outra metade só escutou o discurso no rádio, porque não tinha acesso à televisão ainda, sabe? Mesmo sendo uma televisão ruim, preto e branco, com a imagem ruim, mas mesmo assim perceberam que as pessoas que assistiram ao debate iam votar em um presidente e as pessoas que escutaram o debate queriam votar no outro presidente. Ou seja, um tinha um discurso melhor, tanto em conteúdo quanto em entonação, e o outro tinha uma linguagem corporal melhor, mas não tinha um discurso bom, certo? Inclusive dizem que esse que tinha um discurso melhor estava meio doente no dia. Então por isso que ele estava com a linguagem corporal ainda pior. Então, ou seja, apesar do conteúdo dele ser muito melhor, as pessoas que assistiram o discurso ignoraram todo o conteúdo falado e queriam votar no outro porque ele passou confiança, poder e transmitiu esse sentimento de que pode se confiar naquela pessoa. Pra vocês terem ideia da importância da linguagem corporal para vocês. Então aqui já uma dica inicial. O tronco e os órgãos vitais têm que estar projetados para frente e sempre abertos e à mostra. Quais são os órgãos vitais? Cérebro, coração e pulmão. Os principais são esses. Nós temos inúmeros outros, né? Rim, fígado, mas principalmente esses são os mais clássicos. Então, lembra que cérebro, coração e pulmão precisam estar expostos e abertos. Então, perceba nessas posições que a gente coloca, pessoa com o peito aberto, pessoa colocando, projetando para frente esses órgãos, transmite proximidade, confiança, dá mais calor na relação, certo? O clássico também é óbvio, cabeça para cima, sem exagerar, porque a gente vai explicar isso melhor em outras aulas, mas parece desdém se você estiver exagerando, mas uma cabeça ligeiramente para cima, quase paralelo ao chão, com o peito aberto, né? Pode-se colocar às vezes a mão na cintura, cuidado para não parecer desdém, mas assim o peito aberto também. Nessa imagem dessa reunião aqui em casa, perceba quem desses aqui parece que é a pessoa que tem mais poder e mais confiança que você gostaria de ter no seu lado em um negócio. Esse rapaz ali no fundo, que está com o peito aberto, o pé em cima do sofá, ligeiramente, então ele está bem mais confortável que todo mundo, você percebe de bater o olho na imagem quem que é uma pessoa ali que está transmitindo poder e que você respeitaria mais provavelmente no negócio. Aqui a gente traz mais duas dicas, que são os ombros abertos, como a gente falou, um pouquinho para trás e para baixo, tá? Não é assim também não, mas cuidado, porque tem gente que tenta colocar o ombro para trás e está um pouco desconfortável e faz isso aqui. Se você fizer isso aqui, você não está demonstrando confiança mais, percebe? Então tem gente que dá palestra colocando o ombro para trás querendo parecer que está confiante e levanta o ombro. O ombro tem que ser para trás e paralelo e solto para baixo, tá? Às vezes que a gente fala para baixo parece que você está querendo diminuir seu ombro, mas não é. É um para baixo natural, tá? Coluna ereta, respirando, tá? Tem que lembrar de respirar, senão você fica muito tenso. E tudo isso aqui, inclusive, lembra que tudo que é isso aqui é treino, você vai adquirindo com o tempo, não precisa ficar psicopata noiado com isso aqui, senão vai mais te atrapalhar do que te ajudar, mas entenda que tem que ser tudo de uma forma natural, sem forçar, certo? A outra dica que a gente coloca aqui é sobre os pés, tá? Tenta deixar os pés paralelos, certo? Nem para dentro, nem para fora,
tá? Tentar deixar paralelo, principalmente em uma palestra, a gente vai ter uma aula sobre falando em apresentações em público, e mais ou menos na largura do ombro. Não pode ser muito fechado, porque demonstra muita falta de confiança, tá? E falta de poder, nem muito aberto, que senão fica estranho, fica muito incômodo, tá? Apesar de que, dependendo da situação, colocar um pouquinho mais aberto demonstra mais poder. Inclusive, uma curiosidade é que, nos Estados Unidos, as policiais são treinadas e orientadas a deixar a base um pouco mais larga do que o normal para demonstrar poder e controle das situações.